Quase. Então, boa tarde todo mundo. Estou com a imensa felicidade aqui de receber a doutora Tatiana Viana para fazer uma apresentação sobre o tema de direito espacial, e a relação que isso tem com os detritos espaciais e o impacto deles, nas operações dos programas espaciais. E a doutora Tatiana, ela é sediada na Itália, tem uma vasta experiência no setor de direito espacial. E eu vou passar a palavra para ela e se ela quiser fazer uma introdução mais completa, eu fico à vontade. Então, obrigado, Tatiana, por aceitar o convite. Muito obrigada, professor Marcelo. É sempre um prazer retornar, ainda que de forma remota, a Santa Maria, Estivemos em Santa Maria para o CAB e foi realmente uma experiência fantástica, onde nós tivemos a oportunidade de falar sobre as responsabilidades do Estado lançador, tema da mais alta importância para o Brasil nesse momento, em que estamos reorganizando a nossa base de lançamento em Alcântara. Eu vou falar um pouco sobre isso também, dentro da apresentação de hoje, mas eu queria só ressaltar que é muito importante, muitas vezes os estudantes de engenharia se perguntam por que estudar direito espacial, Então, o que vocês estão tendo e que o professor Zanetti está proporcionando a vocês é uma oportunidade muito especial de interagir com uma área essencial em qualquer atividade espacial, que são as normativas, e as implicações jurídicas das missões. Então, não existe missão espacial sem observação de certas regras internacionais, que o Estado brasileiro se comprometeu perante a comunidade internacional. E isso tudo impacta as missões de vocês, seja na produção de um pequeno satélite, na criação de uma startup espacial, de fornecer serviços para a nossa base de lançamento lá em Alcântara, ou em Barreira do Inferno. Então, são todas atividades que se interagem, se complementam. Então, o engenheiro, o físico, o matemático, o cientista político, o profissional de relações internacionais, o presidente da Agência Espacial Brasileira, o presidente do INPE, todos eles necessitam ter conhecimento de algumas regras internacionais básicas que regem não só para o Brasil, mas para todo mundo, qualquer país que queira realizar atividade espacial, ele terá que observar alguns tratados internacionais atualmente em vigor, entre eles o Tratado do Espaço, que é considerado, inclusive, um direito consuetudinário, ou seja, que tem valor legal, mesmo para os países que não o ratificaram. Então, são aqueles conceitos básicos que regem as atividades espaciais que estamos todos nós somos obrigados a respeitar perante a comunidade internacional, sob pena de ser responsabilizado internacionalmente por nossos atos e ações e omissões. Então, parabenizo o professor Marcelo por essa iniciativa e aos estudantes pelo interesse. Só para complementar a minha apresentação, então, os meus estudos em direito espacial foram realizados praticamente quase todos aqui na Itália, onde eu fiz uma especialização em políticas e instituições espaciais, e em seguida um doutorado em direito espacial, com uma especialização em registro de objetos espaciais. Atualmente, eu presto consultoria por um organismo internacional, intergovernativo, italiano e latino-americano, que inclusive é muito interessante para vocês estudantes, porque esse organismo, ele oferece anualmente bolsas de estudos, bolsas de estudos custeadas pelo governo italiano para os estudantes latino-americanos. Depois eu vou passar o link para o professor Zanetti, que inclusive estamos com aberto um edital para bolsas de estudos na área de engenharia e áreas afins. E também sou professora da Universidade Internacional para a Paz das Nações Unidas, que tem sede em Roma, a sede europeia em Roma. As Nações Unidas criaram uma universidade para cada região do mundo. E a sede europeia é em Roma. A sede da região das Américas é em Costa Rica. Então, esse nosso encontro,
podemos dizer, talvez, espero que seja o nosso primeiro encontro, né? Espero que tenhamos outros, se vocês quiserem aprofundar em algum tema. É um encontro onde eu apresentarei, de forma muito genérica, tentarei ser muito leve, não cansar os senhores, né, de sobremaneira, mas a minha ideia é transferir e oferecer e apresentar para vocês essas regras básicas que regem as atividades espaciais internacionalmente, que para vocês é fundamental. Então, eu vou compartilhar agora a minha apresentação. E, nossa, ela não apareceu. Vou tentar de novo, porque... só um minutinho, vamos ver aqui se eu consigo. Fizemos vários testes, né, professor? Ela apareceu antes, agora ela não apareceu. Deixa eu só ver aqui onde que tá. Não, ela tá aqui. E... Aqui tá tudo certo. Aí tá tudo certinho? Então vamos lá. Quer dizer, não tá o slide aparecendo aqui, mas não tem nada impedindo. Acho que falta compartilhar de novo aí. Será por que ela não quer aparecer agora? Aquela hora nós fizemos o teste, né? Ela apareceu. Mas aí você tinha parado. Acho que tem que botar de novo. Então, só um minutinho. Que estranho. Não é aqui. Será que eu fechei, então? Deve ter fechado. Mil perdões, então. Ela estava aberta e apareceu. Vou abrir de novo. Ok, tá aqui. Vamos lá. Agora sim. Perfeito, tá abrindo. Tá abrindo, né? Ok. Então, agora eu vou colocar na modalidade de apresentação. Conseguem ver? Sim, tá visível. Perfeito. Para mim. Todos conseguem ver? Opa, aqui tá tranquilo. Posso seguir? Posso seguir, professor Marcelo? Pode seguir, Ok. pode seguir. Então, o tema da nossa palestra de hoje, do nosso encontro, é o direito espacial internacional e a regulamentação dos space debris. Por que direito espacial internacional? Porque nós vamos falar, como eu disse antes, sobre os tratados internacionais que regulamentam a matéria. Mas a matéria também é regulamentada por leis nacionais. Então, essa regulamentação nacional, que também é baseada nos tratados internacionais, é chamada de direito espacial interno. Hoje falaremos do direito espacial internacional. Então, nós temos uma foto muito bonita, que é a foto da sessão do Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço, com sede em Viena, e essa é uma sessão do Subcomitê Jurídico. Vocês podem ver na foto o nosso representante, logo à direita, né, do Brasil, o delegado do Brasil, juntamente com o delegado do Canadá, da França, da então Tchecoslováquia. Então, é uma foto histórica de uma das primeiras sessões do Comitê Jurídico do Corpus. Então, falaremos um pouco sobre os desafios, né, do ordenamento espacial, o direito espacial e as Nações Unidas, os tratados internacionais, a responsabilidade do Estado lançador, a questão dos space debris e as oportunidades para os juristas. Então, vocês devem já ter tido essas informações iniciais, que nós podemos dizer que o direito espacial, ele teve uma data muito precisa de quando ele iniciou. E essa data foi quando do lançamento, em 1957, dessa pequena esfera, esse pequeno satélite que foi o Sputnik. Mas o evento que realmente incentivou e estimulou o início, né, do direito espacial, da regulamentação dessas atividades espaciais, foi o contexto político, econômico e social à época. Não se esqueçam que nesse período nós vivíamos em plena Guerra Fria, né, e nós tínhamos aí duas superpotências, né, que
discutiam e que rivalizavam, né, pelo poder econômico, político e militar, que eram os Estados Unidos e a então União Soviética. Quando a União Soviética lançou o Sputnik, o que mais preocupou os americanos foi o lançador do satélite, foi o míssil, né? Porque para os Estados Unidos, né, uma vez que que a União Soviética poderia tinha um foguete que colocava um míssil em órbita, eles tinham também capacidade de lançar ogivas nucleares em qualquer lugar do planeta. Tanto é que quando foi lançado o Sputnik em 57, né, a União Soviética, o então secretário-geral do Partido Comunista, Nikita Khrushchev, ele disse em 58, a URSS lançou um míssil balístico intercontinental. Então, era exatamente isso que era o lançador, era um míssil balístico intercontinental. Então, nesse momento, imediatamente, já em 1957, né, o Sputnik, vocês se recordam bem, foi lançado em outubro de 57. Já em novembro de 57, as Nações Unidas aprovou uma resolução, a 1148 de novembro de 57, dizendo que era preciso assegurar, né, que o lançamento de objetos espaciais no espaço fosse exclusivamente para fins pacíficos e científicos. Então, isso era para quê? Evitar o lançamento de quê? Lançamento de ogivas nucleares, né? Então, já em setembro de 58, o embaixador nas Nações Unidas, o Cabot Lodge, solicitou imediatamente à Assembleia Geral que incluísse um novo item na agenda da Assembleia, que era a cooperação internacional no campo do espaço extra-atmosférico. Isso era com qual objetivo? Reequilibrar as forças hegemônicas, já que a União Soviética, né, a potência rival, tinha saído na frente no seu programa espacial. E as Nações Unidas, né, com os poderes que lhe foram constituídos pela Carta Geral, no artigo 13, onde diz que a Assembleia Geral poderá iniciar estudos e recomendar, né, fazer estudos e recomendações destinados a promover a cooperação internacional no terreno político, incentivar o desenvolvimento progressivo do direito internacional e a sua codificação. E a Assembleia Geral poderá, no artigo 22, com base no artigo 22 da Carta das Nações Unidas, estabelecer os órgãos subsidiários que julgar necessário ao desempenho de suas funções. E foi justamente isso que aconteceu nas atividades espaciais. Em 58, né, com base naquele artigo 22 que eu acabei de ler para vocês, a Assembleia Geral aprovou a criação de um novo comitê. As Nações Unidas têm vários comitês, e o novo comitê, que foi criado em 1958, é o Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço, conhecido como UNCOPUS. Esse comitê, ele foi inicialmente criado com sede, né, na sede das Nações Unidas em Nova York. Ele era um comitê ad hoc. Em 59, com a resolução 1472, ele se tornou um comitê definitivo. Ele começou com 18 estados membros. O Brasil sempre foi membro do Comitê para o Uso dos Pacíficos dos Espaços, né? Então, esse comitê de 18 membros, ele passou atualmente a 95 estados membros. Talvez tenhamos, acho que 2 estados a mais que foram aprovados no ano passado, no final do ano passado, porque desculpem, nesse ano, então nós temos que aguardar, né? Aguardar até no final do ano, onde a ONU publica o número oficial de estados membros do comitê. Então, oficialmente, até então, nós temos 95 estados membros. É um dos maiores comitês das Nações Unidas, né? E esse comitê, ele tem 2 subcomitês, o subcomitê científico e técnico e o subcomitê jurídico, que trabalham separadamente, né? Normalmente o comitê científico e técnico se reúne em março, abril, e o subcomitê jurídico em abril, maio. Desculpe, o científico e técnico em fevereiro, março, e o jurídico em abril e maio. E em junho, o comitê, né, se reúne, ou seja, os 2 subcomitês que têm os mesmos países partes, se reúnem conjuntamente em junho, sempre agora em Viena, que, como vocês sabem, as Nações Unidas têm 3 sedes.
a sede de Nova York, a sede de Genebra e a sede de Viena. Então, o Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço está na sede das Nações Unidas em Viena, assim como seus subcomitês. O comitê, ele também tem um escritório, que é a UNOOSA, né? OOSA, que é o Office of Outer Space Affairs. Esse escritório, ele é muito importante porque é ele que faz todo o secretariado do comitê e também presta muito apoio de secretaria ao subcomitê jurídico. Durante as suas atividades, né, de 59 até hoje, foram aprovados 5 tratados e 5 declarações de princípios que regulam as atividades espaciais. O principal tratado é o Tratado do Espaço, de 1967. Como eu disse no início, é um tratado considerado a carta magna das atividades espaciais, é considerado já direito consuetudinário, ou seja, obrigatório até mesmo para os países que não ratificaram, mas ressaltamos que o Tratado do Espaço já tem atualmente 111 ratificações. Um sucesso absoluto, né? Quase todos os países das Nações Unidas ratificaram o Tratado do Espaço. Ele tem alguns princípios basilares. Primeiro é a cláusula do bem comum. O que significa? Significa que todos os países, né, independente de sua condição econômica e do seu desenvolvimento científico, têm direito a beneficiar-se das atividades espaciais. Segundo princípio muito importante é do livre acesso do espaço por todos os atores. Todos os atores, quem são os atores? Os países. Todos os países têm livre acesso ao espaço. Outro princípio importantíssimo é o princípio da não apropriação do espaço e dos corpos celestes. Ou seja, esse é um princípio importantíssimo porque o espaço não é considerado res nullius, coisa de ninguém, como foram considerados muitos continentes, né, onde o primeiro país que chegava colocava a bandeira e se possessava daquele território. Não. O espaço é considerado res communis omnium, ou seja, é direito de todos, propriedade da humanidade, né? Então, não existe apropriação do espaço nem de corpos celestes. O princípio do uso pacífico, que nós vimos já naquela resolução de 1958, né, onde se dizia que o espaço e o lançamento de objetos espaciais deve ser para uso pacífico e científico. O princípio da cooperação internacional, fundamental, considerando as dificuldades, né, de realizar atividades espaciais, os riscos, os altos custos, é quase impossível realizar atividades espaciais de grande monta sozinho. Nós precisamos de um espaço de cooperação internacional. E o princípio importantíssimo que está previsto no artigo 6º do Tratado do Espaço, e no artigo, né, 2º também da Convenção de Registro, é que o Estado, ele é responsável, né, pelos danos causados pelos objetos espaciais. E no artigo 2º da Convenção de Responsabilidade, desculpe. Os Estados são responsáveis pelos danos causados por suas atividades espaciais, sejam atividades do próprio Estado ou dos seus privados. Isso é muito importante, eu sempre digo, não existe atividade de privados no espaço, existem atividades autorizadas pelo Estado. Então, o privado, ele só realiza atividades espaciais se ele for autorizado pelo Estado. E o Estado, ao autorizar, ele tem o dever de observar, né, de vigiar e controlar essas atividades, porque internacionalmente quem responde pelos danos é o próprio Estado. Depois ele pode ter o direito de ressarcimento contra o privado, por isso é importante dos tratados internacionais, dos contratos, né, para as atividades espaciais, porém o Estado é que responde internacionalmente. Um outro tratado muito importante é o Tratado, né, de Recuperação, Resgate de Astronautas, né, o Rescue Agreement 68, a Convenção de Liability, a responsabilidade dos Estados, né, pelas suas atividades espaciais, a Convenção do Registro é importantíssima, todo objeto lançado no espaço, ele tem que ser registrado, primeiramente, no Registro Nacional do país que autorizou aquela atividade e que tem jurisdição e controle sobre aquele objeto e sobre as pessoas dentro daquele objeto, né, sobre a tripulação daquele objeto. E depois, em seguida, ele tem que, segundo a Convenção do Registro, informar o secretário-geral das Nações Unidas daquele lançamento. Outro importante tratado é o Tratado da Lua, que foi o último tratado,
que é um dos menos observados, ratificados, somente 18 ratificações, né? O Tratado da Lua, por uma série de fatores que nós podemos, em um momento posterior, discutir. Temos as declarações de princípios, né? Tanto sobre censuramento remoto, sobre cooperação internacional, todas muito importantes que vocês podem aprofundar também. Como eu disse, nós temos um escritório das Nações Unidas, que é o UN-OSA. Na foto aí com o ministro Marcos Pontes, vocês veem a diretora-geral do escritório, que é a italiana Simonetta Di Pippo, que é uma astrofísica da ASI, Agência Espacial Italiana, e também da ESA, Agência Espacial Europeia. Atualmente, ela foi escolhida pelo secretário-geral das Nações Unidas para ser a diretora da OSA. Então, ela, enquanto diretora da OSA, ela assessora o secretário-geral em toda a parte de administração, alta administração das Nações Unidas, nos assuntos relacionados às atividades espaciais dos países, da própria Nações Unidas, e também representa o secretário-geral em conferências internacionais, reuniões, onde tenham questões relacionadas à exploração e uso pacífico do espaço. Tanto que ela assinou aí esse protocolo, né, com o Brasil, em outubro, o ano passado, né, entre o MCTI, a EB e o INPE, parceria com a OSA, para organizar um encontro, que é Space Forum, né, que é previsto para acontecer em outubro desse ano no Brasil. Essas iniciativas fazem parte desse protocolo de entendimento, né, Memorandum of Understanding, que a OSA assinou com o Brasil. Foi assinado também um protocolo de cooperação entre um programa da OSA, que se chama UN Spider. Esse programa, UN Spider, é um programa das Nações Unidas, né, para a prevenção de desastres, para a atuação no caso de desastres ambientais, né, e também para favorecer imagens de satélites aos países que não detêm tecnologia, né, apropriada para gerenciar os desastres ambientais. Por exemplo, quando teve aquele terremoto terrível no Haiti, né, imediatamente foi acionado o UN Spider, e vários países, como a França, a própria Agência Espacial Europeia, enviaram imagens de forma gratuita ao Haiti para ajudar na gestão da crise. Outra importante função do Escritório das Nações Unidas para o espaço, a UN-OSA, é de estabelecer parcerias, né, com instituições públicas e privadas, e manter os chamados centros regionais de educação em ciência e tecnologia espacial afiliados à ONU. Então, nós temos centros na China, Brasil e México, em conjunto, assumem um centro, na Índia, na Jordânia, na Nigéria e no Marrocos. E também manter a rede de escritórios do UN Spider em Viena, em Bonn e em Pequim. Então, o Escritório Regional de Viena assinou o acordo com a Universidade de Santa Maria em setembro do ano passado. O Brasil, como eu disse anteriormente para vocês, é membro fundador do Corpus, né? Brasil e Argentina foram os únicos países da América Latina que incluíram aqueles 18 países membros fundadores. O Brasil sempre defendeu a revitalização do subcomitê jurídico, né, como uma instância legisladora e codificadora do direito internacional. Como vocês viram, o último tratado internacional elaborado em seio às Nações Unidas foi o Tratado do Espaço, né? Depois disso, nós tivemos muitas outras resoluções, guidelines, são todos instrumentos que não são obrigatórios como os tratados, são os chamados soft law. Então, o Brasil e outros países, membros do Corpus, defendem que essa missão, né, de garantir a evolução jurídica do direito espacial compete às Nações Unidas, através da elaboração de tratados, o que nesse momento político não é fácil internacionalmente elaborar tratados, ou mesmo, né, atualizar os atuais. O Brasil participou ativamente na discussão do Tratado do Espaço, né, principalmente na elaboração do artigo 1º, né, onde diz que a exploração e o uso do espaço
é para o bem e o interesse de todos os países, qualquer que seja o seu estágio de desenvolvimento econômico, científico, e são incumbência de toda a humanidade. Esse artigo é um artigo importantíssimo, é aquele princípio do bem comum que eu falei para vocês no início da apresentação. Em 61, nós já iniciamos a organizar, né, a nossa missão espacial com o grupo de organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, e assim nós seguimos com várias outras organizações e fomos mudando nossa estrutura, né, até chegar no PNAE, até chegar no CDPEB, né, que é a Comissão de Desenvolvimento do Direito Espacial Brasileiro. O Brasil ratificou 4 daqueles 5 tratados internacionais, só não ratificou o Tratado da Lua. Na foto, vocês veem aí, representando o Brasil, o delegado, o embaixador Carvalho Silos, né, Geraldo de Carvalho, que ele, inclusive, ele foi o relator, né, da primeira reunião do Comitê Quando Permanente em 59. Tivemos o professor José Monserrat Filho, que foi chefe do grupo de trabalho sobre a definição e delimitação do espaço, que nós, o Corpus não... É uma coisa importante, o Corpus decide por consenso, não é votação, é consenso, e não chegamos até o momento a um consenso sobre a delimitação, onde termina o espaço aéreo, onde começa o espaço extra-atmosférico, porque muitos países consideram, entre eles os Estados Unidos, que é uma definição não necessária. Porém, nas discussões do comitê, muitas delegações consideram extremamente importante e necessário delimitar o espaço extra-atmosférico, porque ambos os espaços, né, aéreo e espacial, são gerenciados, possuem normas muito diferentes, né? As leis que tratam do direito aéreo e do direito espacial são muito diferentes, e uma delas, nós sabemos, né, é a questão da liberdade de acesso, né, ao espaço, que não é assim no direito aéreo, no espaço aéreo. Temos também uma outra importante participação do Brasil, né, no comitê, foi com o diplomata André João Ripoll, que ele foi o chair, né, do Corpus no ano passado, 2019-2020, e onde teve um momento muito importante no comitê, que foi a aprovação de 21 linhas, né, linhas guias, guidelines, sobre a sustentabilidade das atividades espaciais. Falamos um pouquinho do estado lançador, né? Aqui vocês veem a foto de várias bases de lançamento, temos Alcântara, temos Cape Canaveral nos Estados Unidos, temos a base na China, né? Temos na Rússia. Então, nós sabemos que capacidade de lançamento além de ser de extremamente importância, porque é um país, né, que ele constrói, que lança, que administra, ele tem o que a gente chama, né, o domínio da missão completa espacial. Então, o Brasil tem essa pretensão, né, de desenvolver sua capacidade de lançamento em seu território, não só dos próprios satélites, mas de satélites também de estrangeiros, sejam de estados que de privados. E é muito importante ter em consideração quais são as responsabilidades do Brasil enquanto Estado lançador. O que é o chamado Estado lançador? Segundo os tratados, né, principalmente o Tratado do Espaço, o Tratado sobre Liability, responsabilidade, o Estado lançador é o Estado que lança, ou que promove o lançamento de um objeto espacial, ou um Estado de cujo território ou de cujas instalações é lançado um objeto espacial. Então, nós percebemos dessa definição que nós podemos ter em um único lançamento mais de um Estado lançador. Se o Brasil, por exemplo, lança de Alcântara um satélite produzido na Argentina, né? Então, a Argentina é também Estado lançador. Foi aquele Estado que promoveu o lançamento, né? E o Brasil é Estado lançador porque é o Estado de cujo território também, ou de cujas instalações o objeto foi lançado. E o que é um objeto espacial? Os tratados não definem o termo objeto espacial, mas elencam. Dizem, os tratados advertem que o objeto espacial inclui uma peça, os componentes de um objeto, o seu veículo de lançamento e as peças do veículo de lançamento.
Ou seja, o legislador internacional não quis definir para não limitar, considerando a evolução da tecnologia. Então, como vocês podem ver, é um elenco, né? Que é o satélite, é o lançador, são as peças do lançador, então é muito amplo. Então, tudo que for lançado no espaço extra-atmosférico é objeto espacial. E qual que é a responsabilidade do Estado lançador? O Estado lançador, ele é responsável internacionalmente pelos danos que esse objeto causar. Se o dano for causado no espaço aéreo, a responsabilidade é chamada absoluta. Ou seja, o que significa a responsabilidade absoluta? Significa que, independentemente se houve omissão, se houve imperícia ou negligência, o Estado responderá por aquele dano. Se o dano for causado no espaço, a responsabilidade ela é limitada. E nesse caso, né, o Estado, né, o Estado que sofreu o dano tem que provar que houve uma negligência, uma imperícia ou imprudência do Estado que causou o dano. Se houver mais de um Estado lançador, a responsabilidade é solidária. Mais uma vez, a importância dos contratos entre os Estados lançadores para definir responsabilidade de cada um. Obrigação. Uma outra obrigação importante do Estado lançador é de registrar o objeto espacial. Como nós vimos, nós temos a Convenção do Registro, de 76, e a Resolução de 2007, né, que tem qual a importância de registrar o objeto? Porque o estado de registro, primeiro ele tem que ser um estado lançador. Só um estado lançador pode registrar um objeto. O estado de registro, ele detém jurisdição e controle sobre aquele objeto. Nós vamos ver que depois esse conceito ele é muito importante nos casos dos detritos espaciais. Então, o Estado não pode, posteriormente, abandonar seu status de Estado lançador. Uma vez Estado lançador, sempre Estado lançador. Ele pode ser demandado em qualquer momento, desde o lançamento até o retorno desse objeto na atmosfera da Terra, ele é responsável por aquele objeto. Não existe renúncia unilateral. Caso um Estado renuncie às suas obrigações internacionais, é considerada um ato internacionalmente ilícito. Ou seja, os Estados são obrigados a cumprir de boa fé suas obrigações internacionais. Esse é um princípio básico do direito internacional. E aí vem os desafios do ordenamento jurídico, né? Nós podemos perceber, vocês podem perceber nessa tabelinha, o que aconteceu desde 57, onde foi lançado o Sputnik 1 e 2, até 2020. Nós começamos com 2 satélites, passamos para 111, 50 anos depois, 111. Depois, em 2019, 583 objetos lançados no espaço. Em 2020, nós tivemos 1.263 objetos lançados no espaço. Começamos com um estado em 57 e hoje nós temos 95 estados lançando objetos espaciais. O Brasil lançou, a partir de 1985, 36 objetos espaciais. Pelo menos são os objetos registrados nas Nações Unidas. O BrasilSat A1 foi o primeiro objeto lançado pelo Brasil a partir de 1985. Então, o que aconteceu? A partir dos anos 70, teve uma mudança de rumo, ou seja, as atividades que eram centradamente de Estado, e muito principalmente para atividades de defesa, militares, né? Os Estados cederam várias de suas atividades aos privados, né? Atividades que não eram consideradas essenciais para a segurança nacional. Então, os Estados mantiveram para si as atividades de segurança nacional, de governabilidade, socioeconômicas, de desenvolvimento, né? Principalmente as atividades também de SSA, né? Space Situational Awareness, Space Trafficking, e também EOS, né? Que são as In-Orbit Service. Então, apesar que também os privados realizam esse tipo de atividades. De SSA, nós sabemos que tem associações de empresas e operadores de satélites de telecomunicações que possuem atividades de Space Situational Awareness, né, e de Space Tracking. Os particulares se concentraram muito nas atividades de serviços, né, telecomunicações, o satélite,
né? As startups, né, na parte também de serviços, softwares, inteligência artificial, produtos geoespaciais, etc. E o setor espacial nacional, ele vê no espaço e também no desenvolvimento das atividades privadas um motor de crescimento, de benefícios tanto para a indústria como para o setor produtivo e também no setor jurídico institucional. Olha só que interessante essa tabelinha da ESA, ela é de 2020. A ESA, segundo os dados da ESA, nós tivemos desde 57, né, 4 de outubro de 57, o lançamento do Sputnik até hoje, mais de 5.500 lançamentos, excluindo as falhas. Atualmente, satélites lançados em órbita, nós tivemos 9.600 lançados em órbita. Atualmente, no espaço, nós temos, em média, 5.500 satélites. Metade desses satélites em funcionamento, 2.300, a outra metade satélites inativos. Detritos rastreados. Você sabe que as capacidades de SSA e SST, né, dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, da Rússia e da China são atualmente em média de 10 centímetros, né? É o mínimo que eles conseguem rastrear, aproximadamente 22.300 detritos rastreados. Número estimado de explosões, colisões ou eventos anômalos, mais de 500 tivemos nesse período. Total de objetos espaciais em órbita, mais de 8.800 toneladas. Isso sem contar os milhões de detritos, né, menores que 1 centímetro que não são rastreados a uma certa distância. Então, nós sabemos que todos esses lançamentos, as atividades espaciais, as colisões, né, que nós já tivemos conhecimento no espaço, e até algumas atividades, né, de destruição do próprio satélite em órbita, com as chamadas armas ASAT, né, a própria Rússia, a China, a Índia realizou esse tipo de atividade, criaram uma quantidade enorme dos chamados space debris, né, dos detritos espaciais. Juridicamente, nós não temos uma definição do que sejam esses detritos. Nós temos atualmente uma definição técnica. Então, tecnicamente, tanto a Interagency Debris Coordination Committee, né, que fazem parte de algumas agências espaciais internacionais mais importantes, a própria Agência Espacial Europeia, o próprio COPUS e o Código de Conduta Europeu, que são todos soft law, não são tratados, não são regras obrigatórias, definem detritos como objetos espaciais não funcionais, incluindo fragmentos e elementos dos mesmos, que se encontram na órbita da Terra ou durante a sua reentrada na atmosfera terrestre. Então, esse foco é um foco na funcionalidade do objeto. Então, de acordo com a definição técnica, se um objeto ele é funcional, ele não é detrito e vice-versa. Mas, juridicamente, repito, nós não temos uma definição do que sejam detritos espaciais, porque objetos espaciais que não são funcionais podem ter um valor legal. Se nós pensamos aos satélites militares, as tecnologias sensíveis de um satélite inativo. Tecnicamente, ele é um detrito porque ele não é funcional, mas para a segurança nacional, para os interesses econômicos, direito de propriedade intelectual, aquele detrito, ele tem um valor. Então, a definição técnica não é suficiente para fins regulatórios dos detritos espaciais, porque o valor legal de um objeto espacial e de seus componentes não está diretamente relacionada à sua funcionalidade, como é a definição técnica. Então, essa discussão toda, ela é importante por quê? Ela é importante, primeiro, se tivermos uma remoção ativa de detritos, né, quem é que pode remover esse detrito? Se esses detritos, com autorização de quem? Do objeto do estado de registro, que detém jurisdição e controle, e quem é que define o que é detrito ou não? Segundo, se um detrito não identificado causar dano a um outro estado, como se fará para identificar esse detrito? Ele pode ser removido se tiver uma iminência de colisão com um satélite inativo não identificado, ou identificado, mas se o estado proprietário daquele satélite, o estado de registro, disser não, esse satélite é inativo, mas ele não é detrito para mim. Como ficam essas questões internacionais? Todas essas questões estão sendo discutidas no subcomitê jurídico do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço.
Então, tudo isso nos leva a um tema atualmente de extrema atualidade, que é o tema da sustentabilidade das atividades espaciais. O que é sustentabilidade? Nós sabemos que sustentabilidade é fazermos uso hoje, né, de uma atividade sem prejudicar o uso, né, e o benefício das gerações futuras. Então, embora a aeroespacial tenha trazido muitos benefícios tecnológicos, sociais, econômicos, né, indiscutíveis, esses benefícios não foram alcançados sem consequências negativas. Então, os avanços contínuos em tecnologia e a globalização de serviços levaram ao desenvolvimento e proliferação de sistemas espaciais menos dispendiosos, né? Se nós pensarmos aí aos pequenos satélites. Tanto para o setor comercial, como para o setor civil, como para o setor militar, causando, paradoxalmente, muito mais limitações. Por quê? Porque com o aumento dos lançamentos, vocês viram nas tabelas, né? O aumento vertiginoso dos lançamentos, aumentamos o risco de colisão, aumentamos o tempo de coordenação com a União Internacional de Telecomunicações para as frequências e, consequentemente, aumentamos também os riscos à segurança e à sustentabilidade das atividades espaciais. E aí entramos, né, nos desafios e também oportunidades, porque todo desafio gera oportunidade para os juristas, né, e também para vocês, engenheiros, porque realmente nós temos aí algumas questões chaves que precisam de resposta. Uma delas é a definição do status jurídico de objetos espaciais não funcionais. Eu chamo revisão do OST. O Tratado do Espaço, ele não define detritos espaciais, né? À época, não se pensava nessas questões. Né? Estávamos iniciando as atividades espaciais em 67, eram passados somente 10 anos do lançamento do Sputnik. Nós tínhamos pouquíssimos países que lançavam, pouquíssimos objetos lançados. A situação mudou radicalmente, os tratados não são cláusulas pétreas, eles podem ser modificados de acordo com a convenção, com a conveniência dos países partes ao tratado. Outra questão chave também no desenvolvimento político das atividades espaciais é o aspecto civil-militar. As atividades militares, elas sempre foram e continuam sendo essenciais no espaço, né? Nós sabemos hoje o quanto o espaço é essencial para qualquer atividade de defesa, de segurança nacional. E nós temos também os chamados, atividades chamadas satélites duais, então são satélites de uso civil e militar. É isso nós pensamos, as questões de detritos espaciais, né? É muito importante a definição e os conceitos jurídicos. Outra questão importante é a responsabilidade pelos danos, né? Por exemplo, no caso da propriedade de detritos que não possam ser estabelecidos. Se não for estabelecido e tiver um dano, quem responderá por esse dano? Outra questão muito importante que nós temos hoje é a questão da mineração de detritos espaciais, né? Então, se nós pensarmos aos acordos Artemis, né, ao turismo espacial, que se fala tanto, aos chamados voos suborbitais, né? Uma série de atividades que internacionalmente ainda não estão reguladas. São todos assuntos em discussão no COPUS, no Comitê Técnico, no Subcomitê Jurídico e no Subcomitê Científico e Técnico, e que é muito importante que vocês tomem nota, tomem conhecimento dessas discussões e possam também contribuir e participar ativamente. A nossa Agência Espacial Brasileira participa das reuniões internacionais, mas eles precisam, né, de subsídios para levar ao comitê. E quem dá esses subsídios à Agência Espacial Brasileira é o Itamaraty, são as universidades, são os grupos de pesquisas, são os professores, ou seja, as cabeças pensantes do país, as cabeças pensantes na área do espaço. Por isso é importante que vocês entrem no site da unosa.org. Lá vocês podem ter acesso a todas essas informações de forma muito detalhada, estudar, participar e contribuir com o nosso país nessas discussões internacionais. Outro tema muito importante é o tema dos mecanismos de Space Traffic Management, né? Nós não temos nenhuma regra internacional de coordenamento, de atividades espaciais, né?
que nós chamamos de traffic, né, como nós temos no setor aéreo. Então, tem uma série de atividades que ainda não são regulamentadas e que precisam urgentemente de regulamentação, sob pena, né, de ficarmos impedidos, inclusive, de lançar novos objetos espaciais. Nós pensamos hoje as grandes constelações de satélites, né, sociedades como a SpaceX e outras já pediram e receberam autorização de lançamento de milhares de pequenos satélites. Pense a constelação Starlink, né, já foram lançadas centenas de satélites, são previstos milhares de satélites. Então, nós precisamos estar atento a essa evolução das atividades espaciais e a importância de que essas atividades tenham um mínimo de regulamentação para que nós possamos garantir aquilo que nós falamos anteriormente, que é a sustentabilidade, que as gerações futuras possam beneficiar dessas atividades. Eu termino a minha apresentação com uma frase do jurista polonês, presidente da Corte Internacional de Justiça, e foi o primeiro presidente, chair, do subcomitê jurídico, Manfred Lachs. Ele diz que ao moldar o direito espacial, bem como o direito internacional em geral, o jurista tem uma importante tarefa a cumprir. Não é apenas o enquadramento de cláusulas de tratados, não é apenas a análise de documentos, é muito mais. Ele é chamado a contribuir com o progresso e a evolução do direito, a moldá-lo no interesse da humanidade e das nações, a remover as ameaças à nossa sobrevivência, a lutar por uma lei que mire o amanhã. E nessa sua tarefa, o jurista precisa da colaboração de todos os operadores das atividades espaciais. Caso contrário, teremos leis e normativas, né, fora de um contexto concreto, de um contexto ideal. Muito obrigada. Aqui vocês têm o meu e-mail, estou à disposição para que, em caso de perguntas, de aprofundamentos, de dúvidas, e acho que teremos um tempo para poder também trocarmos um pouco ideias. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigado, Tatiana. Foi muito boa a palestra, excelente, assim, o material e o contexto, né, é bem complexo. Você vê que tem muitas coisas envolvidas e de fato, precisa mesmo, né, ter um pensamento interdisciplinar para abordar essas questões, né, que a área espacial, né, o pessoal já deve ter visto, pelo menos os alunos do curso, que é bem interdisciplinar, né, não é só engenharia, eletrônica, mecânica, né, tem muitas outras áreas que influenciam no setor, e aí essa questão de regulamentação tem que estar todo mundo trabalhando junto, porque senão, como você disse, aí vão se criar regulamentações que não têm uso prático, né, elas não vão ter o efeito pretendido. E, excelente palestra. Então, deixo aberto aí para os alunos, para eles fazerem perguntas, senão eu tenho umas perguntas aqui, se ninguém falar nada. Então, fica à vontade, aí abre o microfone, pessoal, e pode conversar, que a gente tem um tempo ainda. Eu tenho só uma dúvida. Ali em relação exploração ali, né, de minérios, que nem falou ali, né, dos detritos espaciais, como é que é mesmo? Dos satélites ali, né, naturais. Uhum. O que está tendo até agora, assim, que o pessoal está vendo, as soluções que estão encontrando? Os detritos? Isso. Na questão dos detritos, né, internacionalmente, nós temos várias empresas suíças, a própria Agência Espacial Europeia, com vários projetos de remoção ativa de detritos, né? Nós começamos com as chamadas guidelines da IADC, né, que é aquela coordenação de agências espaciais, que tem várias linhas, né, guias para redução de detritos já na construção das missões. Então, muitos contratos de lançamentos incluem que o país, né, que desenvolveu o satélite, ele respeita aquelas guias lá.
Não obstante, não são obrigatórias, né? Elas são guidelines soft law, como eu falei para vocês. Mas com o decorrer dos anos, os países perceberam que essas guidelines não eram suficientes. Então, não basta só reduzir a produção de detritos nas novas missões, mas temos que pensar também em remover esses detritos do espaço extra-atmosférico, principalmente na órbita baixa, né? Porque realmente é uma órbita que está em uma situação tão delicada que em algumas áreas o risco de colisão é altíssimo, principalmente também durante o lançamento. Então, hoje que se prevê essas técnicas de remoção, acho que a ESA já até fez de um seu próprio satélite. Qual que é o risco dessas atividades? Primeiro, risco de colisão durante a remoção, né? Que nós sabemos que é um ambiente extremamente complicado, extremamente difícil de agir, que é o espaço. Segundo, remover um satélite inativo ou um detrito que não seja do país que está removendo, ele precisa de autorização. Ele precisa de autorização do país de registro daquele satélite, se for identificado quem é o país de registro. Mas o país de registro pode falar, não, mas eu não considero aquele meu objeto um detrito. Por que você quer removê-lo? Ele não é detrito. E não temos internacionalmente uma definição de detrito espacial. Então, essa é a discussão hoje, atualmente. Mas alguns países, eu sei que a ESA fez já um teste de remoção do próprio satélite nativo. Ontem, só para complementar, ontem até saiu no Fantástico uma matéria sobre isso, não sei se vocês viram. Eles estavam justamente falando desse projeto suíço, né? Eu fiquei um tempo na Suíça e eu interagi lá com o Centro Espacial de Lausanne, que era coordenado por um astronauta da ESA, e eles tinham esse projeto, né? Clean Space One. E assim... E aí passou ontem no Fantástico, depois eu vou mandar o link na disciplina. Interessante. Mas era só um resumo, assim, do que a doutora Tatiana falou. Eu, pessoalmente, também, eu vejo com muita preocupação essas iniciativas de ativamente remover os objetos, né, porque não tem um ambiente análogo para fazer teste, né, você vai ter que testar em órbita se aquele sistema funciona. E aí é aquela coisa, né? Você vai ter um protótipo, de repente ele não dá certo, aí você gera 1 milhão de estilhaços ali na órbita que vão causar alguma dor de cabeça depois, né? Então, sair sair acoplando coisas em órbita assim para tentar a sorte é bem complicado. Por isso que no subcomitê jurídico e científico e técnico é uma discussão assim, extremamente atual. Vale a pena vocês acompanharem, até para ouvir os outros técnicos, né, o que eles pensam também no subcomitê científico e técnico. Pois é. Aí depois eu vou colar o link aqui, né, não sei se todo mundo é da disciplina, eu só botei ele para colocar o curso, mas tem o link da matéria aí no Fantástico, pode ver lá na íntegra, acho que foi uns 5 minutos, 7 minutos, sei lá, alguma coisa assim, é bem curto. Não consegui ver, estava acabando o trabalho da faculdade. Não, eu mandei o link aí. Aí dá para assistir aí, tá gravado. Fica tudo que sai na Globo, sai na internet, né? Então você pode acessar pelo G1. E eu botei o link do G1 aí. Depois eu vou botar no mudo. Né? Só alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma. Boa tarde. Agradecer a palestra, que foi muito produtivo. E eu gostaria de perguntar se atualmente existe algum caso ou alguma nação em si que viole esses tratados espaciais, algum caso que veio à tona, ou coisa assim, de nações que violaram esses tratados que ocorreram. Sim, nós tivemos alguns casos, por exemplo, caso de colisão de satélite, né? Tivemos alguns, por exemplo, nós tivemos o caso de um satélite nativo russo que caiu no Canadá, não sei se vocês se lembram, foi em 2009, que foi eu vou me lembrar o nome do satélite, você pode pesquisar, Marcelo, por favor, o satélite russo que caiu no Canadá. Vou olhar. Ele era um satélite nativo, militar russo, e ele tinha propelente químico, né, propelente que causou um dano ambiental no Canadá enorme.
Então, nesse momento, o Canadá ativou a terceira convenção, que é a Liability Convention, que é a convenção por danos, né, causada por desastres, por danos causados por objetos espaciais. E eles ativaram os canais diplomáticos, como é previsto pelo tratado. E, nesse caso, eles chegaram a um acordo e a Rússia indenizou o Canadá por esses danos ambientais causados por esse satélite. Então, esse foi um caso de ativação da Convenção de responsabilidade por danos causados pelos objetos espaciais. Você conseguiu o satélite? Achei, coloquei ali, é o Cosmos 954. Isso ele tinha mesmo. Um nuclear, ele tinha um reator nuclear, e ele deu um problema de funcionamento logo no lançamento, e aí ele já reentrou e aí espalhou resíduo nuclear por cima do Canadá. Floresta canadense, uma área enorme de floresta canadense, floresta virgem no Canadá. Então, realmente, isso foi um caso interessante, que inclusive ele está até online, o case, as discussões diplomáticas, muito interessante, e aí foi feito um acordo diplomático, e a Rússia indenizou o Canadá. Até então, claro, é difícil calcular uma indenização nesses casos, né? Um outro caso interessante também nos detritos espaciais é a questão também das chamadas armas antissatélites, né? Que são as chamadas ASATs. Depois vocês veem essas chamadas armas ASAT, que são as armas antissatélites, que foi inicialmente feita pela China, né? Que destruiu um próprio satélite em órbita média, e causou um dano incrível de detritos espaciais. Então, depois os Estados Unidos, para demonstrar também que eles também eram capazes, fizeram a mesma coisa e destruíram o próprio satélite em órbita, né? Aí entra toda a parte geopolítica, né? Que a gente não pode deixar de considerar o espaço como ambiente também de demonstrar potência militar, né? E a Índia também realizou esse tipo de destruição do próprio satélite, teste de armas ASATs. Esse tipo de atividade, uma coisa interessante, que como eu falei, os tratados não prevêem produção, não prevê a questão dos detritos. Então, com base nos tratados, não existiria, em teoria, uma violação. Eu diria que houve, Matheus, uma violação do princípio dos tratados, né? Uma violação fundamental no princípio. Então, o caso foi levado às Nações Unidas, todos os países condenaram essas atividades com essas armas ASAT, porém, isso não chegou a ir além das chamadas condenações orais, né? Manifestações contrárias às nações, e ficamos por isso mesmo. Porque a questão do espaço, a gente tem que sempre pensar que é muito também diplomático, né? Então, toda violação, ela tem que ser apresentada uma denúncia pelo Estado que se sentir, né, violado e se sentir danificado, né, por um outro Estado. Então, é tudo uma questão de interesse e conveniência de cada Estado. Por exemplo, os programas espaciais do Irã, por exemplo, né? Os programas espaciais do Irã foram extremamente condenados, né, pelos Estados Unidos. Por quê? Não porque o Irã não pode lançar um satélite, né, não possa ter um programa espacial, porque nós vimos lá o artigo 1º, né, é o princípio do acesso ao espaço a todos os países. Então, o Tratado do Espaço, ele não veta ditaduras ou democracias de utilizar o espaço, mas ele tem uma cláusula muito importante, que é o uso pacífico. Qual que é o objetivo da missão, né? Então, essas são questões muito importantes. O Irã não foi levado a nenhuma corte internacional, mesmo porque ele tem que aceitar, né? O país tem que aceitar. Então, essas questões entre estados, elas são realmente muito complicadas. Mas, assim, se você me fala de violações de tratados, tanto na questão de detrito, como de danos causados por objetos espaciais, eu me lembrei desses casos, né? Mas nós temos vários outros casos também de violação dos tratados. Alguns, a maioria deles foi resolvido diplomaticamente, como esse do Canadá com a Rússia. Certo, muito obrigado. Imagina, eu que te agradeço. Falando desse assunto, né?
a China, por exemplo, ela registra todos os satélites que ela lança, e os satélites espiões, eles são obrigatoriamente registrados também? Ou, nesse caso, eles evitam? É interessante, porque a Convenção do Registro não faz nenhuma diferença do tipo de satélite, né? Qualquer objeto lançado no espaço, ele tem que ser registrado. O que acontece é que, às vezes, o país registra um satélite, aí, quando ele registra, ele vai falar, foi lançado um satélite tal, em tal órbita, aí, quando vem qual que é o objetivo da missão, muitas vezes o satélite é um satélite espião, mas eles colocam, não só a China, muitos outros países colocam exploração científica, né? Cultural. Então, não sempre os países colocam exatamente qual é a missão do satélite. Então, por isso que muitos países aí, se vocês pensam essas Space Forces, né? Os americanos, os franceses, estão criando forças especiais militares para atividades espaciais. É uma loucura que a gente pensa, poxa, mas e o uso pacífico do espaço, né? Então, um outro assunto muito interessante que é o uso militar do espaço, uso pacífico do espaço, essa dicotomia. Mas aí seria uma outra, a gente teria que fazer uma outra aula só para falar de uso militar do espaço. Então, o que acontece é que a Convenção do Registro não diferencia o tipo de objeto. Interessante que já a União Internacional das Telecomunicações, no registro de frequência, aí sim, a UIT isenta os satélites com frequência militar de registrar, porque a UIT tem um registro internacional também, que é o Master Register, onde são registradas todas as frequências dos satélites. Então, você registra a frequência, você sabe quem é o satélite daquela frequência, né? Os militares são isentos de registrar a frequência do satélite militar. Mas, nas Nações Unidas, os objetos lançados no espaço não tem isenção para militar. Então, em teoria, todo objeto espacial lançado no espaço, ele obrigatoriamente tem que ser registrado. Então daria para cruzar os dados e identificar... É só cruzar os dados com as frequências, exatamente. Esse foi, inclusive, Marcelo, foi o tema da minha tese de doutorado. Olha que interessante, o tema da minha tese de doutorado no registro foi justamente isso, porque qual que é a importância do registro dos satélites? Porque como que a gente, quer dizer, os países que não têm sistemas de SSA, né, de Space Situational Awareness, como que eu sei o que está lá em órbita? Quer dizer, eu não tenho conhecimento nenhum. O mínimo de informações que eu posso ter de objetos lançados, em qual órbita, qual a função, se reentrou, se não reentrou, se é ativa ou desativa, é através do registro internacional. Então, se cada país cumprisse sua obrigação, isso chama a aumentar o que a gente chama de transparência, né, internacional das atividades espaciais. Então, são teorias belíssimas que a gente sabe que na prática não sempre é observado, mas a tentativa tem, nós já tivemos várias resoluções da ONU reforçando essa necessidade, e a minha tese foi justamente isso, de criar uma coisa que não é feita hoje, que é cruzar os dados tanto do registro do Master Register da UIT com o registro internacional da ONU, para poder verificar que satélite que não foi registrado, frequência sem registro, etc. Muito legal. Depois eu vou pegar a sua tese, então, para Pois ela está em italiano, eu precisava até traduzir, mas eu morro de preguiça de fazer tradução. Você acredita que traduzir é como escrever novamente, né? Então, quem fez tese de doutorado sabe. Você reescreveria a sua tese de doutorado? Não, pode deixar em italiano mesmo, que a gente se vira aqui. Então pronto, com o maior prazer, eu posso doar para a universidade uma publicação. Perfeito. Manda uma para mim aqui, autografada. Que mais? As nossas engenheiras, a Aline, a Vitória, eu queria ouvir a opinião de vocês também, né? A Luana, a Ana. Mulheres, né? Eu estou vendo várias aqui. Luanas. Então, eu quero Júlia. Júlia deixou a reunião, a Júlia escapou. Aline, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Você tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de esclarecer? Oi, bom dia. Boa tarde, perdão. Bom, dúvida sobre o que exatamente? Opinião sobre o quê? Não, eu estou te perguntando se daquilo que foi apresentado, se tem algum tema que você achou interessante, que você não entendeu.
Bom, eu acho muito curiosa a questão que você falou agora há pouco sobre a destruição de satélites, como que chama As mesmo? armas ASAT, né? Anti-satellite. Depois você coloca para eles o link das armas ASAT, que é muito interessante. E eu realmente gostaria de saber, assim, quais contramedidas que os órgãos internacionais vêm tomando para driblar essas atitudes que países vêm fazendo, porque é realmente muito perigoso. É verdade. Em segurança internacional. Isso mesmo, muito bem, ótima sua observação, porque essas ASATs, né, que são chamadas anti-satellite weapons, não são realmente armas anti-satélite, é uma forma é uma demonstração mesmo de poderio militar, né, e elas são, como eu disse, condenadas, até então, somente condenações, como eu posso dizer, formais das delegações, né, na prática, nenhuma potência tomou nenhuma iniciativa, por exemplo, no Conselho de Segurança, porque são os interesses em jogo, né? Então, não tem nenhuma regulamentação. Não, regulamentação não tem. O que tem é justamente a questão dos detritos, né? Que é a manter o ambiente espacial, a sustentabilidade das atividades espaciais. Então, são princípios, qualquer atitude, né? Vamos dizer, mirada a criar detritos, porque se eu destruo um satélite, eu estou criando detritos voluntariamente, né? Não existe, como eu falei, como os detritos não são regulamentados internacionalmente, não existe uma violação ao tratado. Mas existe, na minha opinião, uma violação aos princípios do tratado. Posso complementar, talvez? Por favor. Tem até um programa na Netflix, não sei se vocês já ouviram falar, Space Force, é um seriado, que eles fazem uma sátira, né, dessa questão atual agora da disputa, por exemplo, entre a China e os Estados Unidos, né? Então é bem atual a sátira que eles fazem, né? Por exemplo, eles mostram lá os Estados Unidos botando um satélite em órbita, aí toda a situação do lançamento é toda cômica, só que no final eles estão lá parados admirando o satélite em órbita, aí eles estão tipo num telescópio olhando, que também não dá para fazer, mas é só a piada que é interessante, né? Aí eles olhando o satélite, aí chega um satélite chinês assim, e destrói o satélite, acho que quebra as antenas do satélite americano, aí eles ficam revoltados, aí depois eles vão para a Lua, aí a China pousa nos sites do Apollo, dos programas Apollo, destrói lá a bandeira americana, aí eles vão fazer uma retaliação, aí no que eles estão indo para retalhar a base da China, a China também está indo na base deles, então... Que loucura, né? Espero que não chegamos a esse ponto, né? Seria realmente um conflito no espaço, que é tudo que a gente quer evitar, né? É basicamente assim que a gente está encaminhando. É uma sátira, né? Mas você vê agora essa movimentação do Artemis, que é para regulamentar lá a questão da Lua. Regulamentar assim, né? Eles vão colocar... né? Vão ocupar o terreno, e aí quem ocupou primeiro não é uma posse do terreno, mas se você está ali com as armas apontadas para o lado de fora, é você que comanda o local, né? E a China está fazendo a mesma coisa. Essa questão dessa questão de mineração de asteroides, né? Da Lua, bases lunares, né? Até tem um programa espacial da Agência Espacial Europeia também sobre criação de bases lunares, né? O Moon Village, né? Da ESA, são projetos interessantes, mas que não existe regulamentação internacional. E nós sabemos que no direito internacional é muito importante o multilateralismo, né? Porque se nós temos 95 Estados-partes do COPUS, 111 países que ratificaram o Tratado do Espaço, né? Eu não posso decidir com 2, 3, 4 países atividades que, né, dizem respeito a toda a humanidade. Então, realmente, são discussões juris filosóficas muito interessantes também de acompanhar.
Pois é. No fim, o que vai determinar a situação parece que vai ser a força bruta mesmo. Espero que não. O direito está aí justamente para evitar isso. O direito é esse mediador, né? Então, é por isso que é importante difundir o direito espacial, os princípios do direito espacial, porque aí muitos alunos, muitos jovens, né, se entusiasmam por essas questões de fato, sem ter esse conhecimento do direito, desses tratados, daqueles princípios que eu apresentei para vocês no início, né, que são os princípios fundamentais do direito espacial, das atividades espaciais, não do direito, mas das atividades espaciais. O princípio do uso pacífico, do bem comum e da não apropriação. Então, são princípios basilares do espaço. Perfeito. Só lembrar uma coisa também, né, chamar atenção que recentemente, né, vocês devem ter visto o anúncio da EB com as empresas que foram homologadas para operar de forma privada junto ao CLA, né, e aí como conclusão, né, do que a doutora Tatiana falou, é que o CLA, mesmo lá permitindo que a Virgin Galactic opere, ou as outras empresas que apareceram, Hyperion e entre outras, né, o CLA e o Brasil são corresponsáveis por qualquer coisa que for lançada lá mesmo no âmbito privado. Sim, exatamente. O Brasil responde solidariamente. Por isso que é importante, nos contratos de lançamento, né, definir as responsabilidades, porque quando tem, por exemplo, se for lançado um satélite, né, de uma empresa americana de Alcântara, e causar um dano na Argentina, por exemplo, né, durante o lançamento causar um dano na Argentina, os argentinos podem decidir, em vez de acionar os americanos, acionar o Brasil, porque o Brasil e os Estados Unidos respondem solidariamente. Então, aí é importante que o Brasil tenha um acordo com os americanos sobre o ressarcimento. Em caso que o Brasil seja acionado, ele teria que receber um ressarcimento dos americanos por aquele dano que ele teve que compensar a Argentina. Então, é muito importante os contratos de lançamento. Pois é justamente isso que essa primeira fase que a EB estava fazendo, né? Elas estavam finalizando a parte jurídica ali dos acordos. Cada lançamento, ela fez essa parte de seleção de empresa, mas quando for lançar, cada lançamento é um contrato específico. Ah, tá. Isso é muito importante. Então é isso aí. Tem alguém mais que quer fazer algum comentário, uma pergunta? Oi, boa tarde. Oi. Boa tarde, Ana Luísa. Muito boa palestra, inclusive eu nem estou matriculada na disciplina de exploração. Eu pretendo fazer nos semestres futuros. Eu só queria fazer uma pergunta que eu não sei se eu entendi direito. A delimitação entre o espaço aeronáutico e o astronáutico realmente não tem essa delimitação? Ah, muito bem, ótima pergunta. Não, definição entre o espaço aéreo e o espaço extra-atmosférico, porque nós sabemos que o espaço aéreo, ele é regulamentado já atualmente, né, pelo direito aeronáutico dos estados e pela ICAO, né, que tem as regulamentações internacionais, né, a aviação civil internacional, e nós sabemos que o espaço aéreo, né, até determinada altura, né, para ceder tem que ter autorização do país, né, etc, etc. No espaço extra-atmosférico, já até por consuetude, né, que a gente chama, eu estou falando até italiano, que é costume, quando foi lançado o Sputnik, antes dele chegar no espaço extra-atmosférico, ele passou no espaço aéreo de vários estados. E a coisa interessante é que nenhum país alegou violação do próprio espaço aéreo. E isso virou um costume internacional, que os lançamentos são autorizados a passagem por... Qual que é o problema? O problema é que não existe uma definição internacional onde que é o limite, né? Porque são dois ambientes governados por normativas diferentes, né? O aéreo tem as suas normas, o extra-atmosférico tem os seus tratados. Porém, não existe essa delimitação. Não é porque é complicado, não, porque não tem intenção política de assim o fazer. Algumas leis nacionais incluíram nas suas legislações internas essa delimitação. Então, o que nós temos hoje é uma
como eu posso dizer, uma média de 100 quilômetros. Muitas legislações adotaram essa média dos 100 quilômetros. Então, até 100 quilômetros é espaço aéreo, após 100 quilômetros é espaço extra-atmosférico. Mas, internacionalmente, esse assunto não está definido. Perfeito. Tem a questão, por exemplo, complementando, né, a questão da capacidade de propulsão, né? Se você usa uma propulsão aeroespacial, você tem a componente, né, atmosférica e a componente extra-atmosférica. Aí na atmosfera você está limitado ao que você consegue fazer com o turbojato, né? Então tem umas altitudes ali que são limitantes e aí Exato. não vai Essa ter é chamada avião. teoria da funcionalidade, né? Até onde que um avião, né, um objeto aéreo pode consegue voar utilizando, né, o ar, né? E até onde, exato. Então, essa é a teoria da funcionalidade. Só que aí a discussão é toda que com a tecnologia que está sempre se inovando, né? Pode chegar um momento que a gente supera isso, que um aéreo pode superar, uma aeronave que supera esse ambiente. Aí ela deixa de ser aeronave e será um objeto espacial? Então, por isso que é importante essa delimitação, no meu ponto de vista. Mas muitos países americanos em primes consideram que no momento não é conveniente delimitar. Perfeito. Eu, assim, minha opinião, acho que deveria ser limitado com a densidade atmosférica, né? Porque se você não consegue mais usar a atmosfera para te propelir, né? Você aspira e joga para trás, então você está usando um motor foguete. Aí acho que o limite devia ser aí. Exato, essa é a discussão há mais de 60 anos, quase, desde o início das atividades do comitê, é que se discute a delimitação. Olha que interessante, quando é a vontade política, né? Se vocês pensam que de 67, né, até 79, foram realizados 5 tratados. Então, não é fácil elaborar e aprovar um tratado internacional, porque é cláusula por cláusula, modificação em cima de modificação, aprovação, né? Então, quando tem a vontade política, se consegue fazer em pouco tempo. Quando não tem vontade política, como no caso da delimitação, né, o assunto se arrasta por décadas. Aí que entra a vontade do Estado, né, como ator internacional, de evoluir e fazer evoluir o direito internacional. É muito interessante essa avaliação também político-histórica, né, do direito. Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, é mais que eu não compreendi muito bem essa questão do funcionamento da responsabilidade solidária. Acho que foi esse o termo que... Isso mesmo, exatamente. Pelo que eu entendi, ele funciona quando, por exemplo, um país é corresponsável pelo lançamento de um objeto no espaço. Como a gente citou até o exemplo por exemplo, a Argentina lançar algo aqui no Brasil, e aí os dois vão ser corresponsáveis. Mas e aí, se der algum BO, quem é que vai assumir exatamente. Ótima, Aline. Isso no direito se chama responsabilidade solidária. Significa que ambos os países envolvidos respondem por um dano causado. No direito internacional, aquele tratado que é o chamado Liability Convention, o Tratado de Responsabilidade por Danos, ele prevê que o Estado lançador, ele é o responsável por danos. Aí vocês se lembram da minha apresentação que eu falei quem é o Estado lançador? É o Estado que lança, é o Estado que promove o lançamento, é o Estado de cujo território ou de cujas instalações o objeto é lançado. Por que o legislador internacional, ele ampliou o conceito de Estado lançador? Porque ele queria, a ideia é proteger a vítima de toda maneira. Então, nós podemos ter em um lançamento de um único objeto mais de um Estado lançador. Então, por exemplo, se eu lanço de Alcântara, a Argentina lança um objeto espacial de Alcântara, nós já temos aí dois Estados lançadores. A Argentina, que foi quem promoveu o lançamento, e o Brasil, que foi o Estado de cujo território o objeto foi lançado, ou de cujas instalações. Então, de acordo com os tratados internacionais, ambos os países,
em caso de dano causado por aquele objeto, seja o lançador, seja o satélite, né, que nós vimos que o objeto espacial é o objeto, é parte do objeto, é o lançador, é parte do lançador, ambos os países respondem solidariamente. O que significa? Significa que, se o dano for causado lá no Uruguai, o Uruguai pode solicitar reparação tanto do Brasil quanto da Argentina, porque a responsabilidade ela é solidária. E aí, independente de quem realmente foi o responsável pelo dano. Aí, por isso que eu falei que é importante que Argentina e Brasil, nesse caso, façam um contrato de lançamento, onde eles vão definir, em caso de dano, por exemplo, durante o lançamento, ou dano com objeto em órbita, quem responde pelo quê? Normalmente, nesses contratos de lançamento, a empresa ou o país que lança, se o dano for durante o lançamento, ela responde. Se o dano for com o objeto já colocado em órbita, responde o estado do objeto. Então, aí é importante o contrato. Mas para o país da vítima, isso não importa. O importa é que eu tenho 2 estados que podem reparar o meu dano, porque a responsabilidade deles é solidária. E eles são responsáveis por... eles são igualmente responsáveis? Igualmente responsáveis, exatamente. Quando eu falo responsabilidade solidária, é igual. Eu posso decidir que eu pedir a reparação total do meu dano só para o Brasil ou só para a Argentina. Depois, entre eles resolvem quem vai pagar quem vai indenizar quem, pelo contrato entre eles. Mas eu, país da vítima, eu posso solicitar tudo de um só país, porque é solidária a responsabilidade. Pode solicitar arbitrariamente? Hã? Pode solicitar arbitrariamente? Não é arbitrariamente, porque é previsto no tratado. Quando a responsabilidade é solidária, é previsto no tratado. Todos os 2 são responsáveis, então significa que eu posso solicitar qualquer um. Então, não é arbitrário. É previsto no tratado internacional que foi ratificado por todos esses países. Eles aceitaram essa responsabilidade. Entendi. Certo. Muito obrigada. Imagina, é um prazer. Alguém mais? Eu tenho mais uma dúvida. Não bem uma dúvida, mas um comentário. Nos últimos anos, nós estamos vendo o crescimento, a entrada de empresas privadas nessa área, assim, com mais relevância. A SpaceX, a Blue Origin. Inclusive, a Blue Origin, mês que vem, pretende lançar o primeiro voo civil, né? Não sei se... Não tenho certeza do dia, acho que é 22 de julho, que o próprio Jeff Bezos, enfim. Eu vejo que pode acontecer alguns problemas nisso aí. Por exemplo, a SpaceX está com um projeto de transformar plataformas petrolíferas em bases de pouso e lançamento. Então, por exemplo, se isso acontecesse em águas internacionais, de quem seria a responsabilidade? Já tem alguma discussão nesse sentido? Sim, nós já temos bases de lançamento em águas internacionais, e nesse caso, a responsável é o país que administra aquela base. Então, aquela base, seja a construção de privado, de um país, tem sempre um país responsável pelo privado que administra aquela base, se ela for privada, ou o Estado, que é o Estado que administra diretamente a base de lançamento. Então, ele é o responsável. Lembra que a responsabilização é sempre do Estado. Então, por exemplo, a SpaceX faz essas atividades porque elas têm legal nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos que autorizam. Enquanto o país que autoriza, ele é o país responsável. Então, ele tem que autorizar e ele também tem que vigiar, né? E supervisionar essas atividades. Entendi, muito obrigado. Imagina. Inclusive, teve vários lançamentos da Starship que eles foram interrompidos por causa da FAA, né? Quer dizer, não foram nem... a FAA que autoriza os lançamentos. Vou citar um caso interessante para você, de uma empresa americana que chamava Space Bee, se eu não me engano, porque os Estados Unidos, como eu falei, o traçamento, que seria o tracking, né? Rastreamento, eles conseguem rastrear no espaço objetos de no mínimo 10 centímetros. Então, os pequenos satélites lá, os small satellites, pico, nano, todas essas divisões, tem que ter, eles não podem criar nenhum objeto com menos de 10 centímetros cada diâmetro. Então, essa empresa, ela fez uns pequenos satélites, a Space Bee, um dos lados tinha menos de 10 centímetros. Então, a FAA não autorizou. O
que eles fizeram? Eram 5 ou 6 pequenos satélites, lançaram com a Índia. A Índia não tinha uma legislação que limitava esse diâmetro, né, do satélite, então a Índia autorizou o lançamento. O que aconteceu? Aconteceu um pandemônio nos Estados Unidos. Por quê? Primeiro, porque as outras empresas de lançamento consideraram esse ato dessa pequena empresa um ato gravíssimo, né, quase de pirataria. Vocês lembram, né, que a gente chamava as pessoas no direito marítimo, né? Isso acontecia muito, que os países, né, eles, para não respeitar a lei de um país que era muito mais rígida, eles portavam bandeira de países pequenos que não tinha nenhuma lei que regulamentasse, né? Então, isso, para evitar isso no espaço, é muito rígido, as leis nacionais são muito rígidas. Então, os americanos, eles infligiram a essa empresa uma multa altíssima. E a questão não foi só da multa, não. Foi que, primeiro, os Estados Unidos não registraram esses satélites, e nem a Índia registrou. Esse já é um outro problema internacional de registro desses pequenos satélites, que é só o Estado que pode registrar, né? Não obstante, os Estados Unidos sejam também um estado de lançamento, porque essa empresa é uma empresa americana. Então, os americanos, essa empresa recebeu uma multa altíssima e foi condenada pelas, vamos chamar, colegas, né? Empresas, todas condenaram. Por quê? Porque com essa ação, a FAA criou regras mais rígidas. Então, isso complica ainda mais, você vê, os justos pagam pelos pecadores. Então, esse tipo de comportamento, né, é realmente condenável. Por isso que é importante, não é só uma questão, como eu falei, violação do princípio do tratado. Então, quando você realiza uma atividade, né, é importante que você tenha consciência também dos princípios que regem essa atividade que você realiza, né? Então, essa empresa americana, acho que nunca mais elas vão fazer isso, nenhuma outra, porque isso criou um problema seríssimo lá nos Estados Unidos. Para dar um exemplo para vocês. Não, perfeito, foi vários exemplos aí muito enriquecedores. Obrigada. Acho que vai contribuir bastante para a formação dos alunos aí. Uma pena que o pessoal do direito não participou, mas eu vou mandar a gravação para eles. E aí, muito obrigada. Eu estou à disposição de vocês, do pessoal do direito, se tiverem dúvidas, se quiserem aprofundar em algum tema, para mim é sempre um prazer. Então, beleza, acho que a gente pode encerrar agora, então, agradeço de novo a doutora Tatiana, e foi muito boa a palestra, o assunto muito importante, muito atual, né? Como a gente viu, várias coisas ainda que estão gerando polêmica aí há 60 anos, e o negócio ainda está encaminhando para uma decisão ainda final, sei lá se é que dá para falar de uma decisão final, mas alguma coisa as nações têm que fazer, né? Porque Estados Unidos, China, Rússia, eles estão chegando lá, e aí o resto do mundo vai ter que se movimentar em torno disso, né? Senão vai perder espaço. Exato. Né? Perder espaço é o trocadilho, né? Os paradoxos, né, das atividades espaciais, né? O aumento e a democratização do espaço, por um lado, é bom, por outro lado, né, criou um problema de sustentabilidade. Então, eu acho que o direito é isso. O direito, ele não é que ele tem que antever nada e nem proibir nada, mas ele precisa regulamentar as atividades, principalmente para evitar conflito, né? Esse, acho que é o fim maior do direito, é esse. E, certamente, atividades de mineração em loco, se não forem regulamentadas, podem criar conflitos, né? Então, isso é muito importante. São assuntos extremamente atuais e detritos também, né? Imagina colisão de satélites, colidir com um satélite ativo, né? Nós sabemos hoje o quanto somos dependentes das atividades, né, de satélites, todo o sistema bancário, todo o sistema, hoje estamos aqui, graças, né, às atividades de satélite, podemos nos comunicar, fazer essa lição online. Então, realmente, o risco é muito alto, né? Então, eu acho que nenhum país quer arriscar perder toda essa conquista. Por isso é importante, eu acho que quando for na hora H, as nações vão acordar como elas acordaram em 57, após o lançamento do Sputnik, porque é uma questão mesmo de sobrevivência e sustentabilidade. Perfeito. Excelente conclusão aqui
da palestra. Então, agradeço de novo a doutora Tatiana. Vamos continuar aí colaborando e os resultados a gente vai colhendo aí com o tempo. E posso deixar a palavra, então, para a Tatiana, para se despedir e agradecer. Obrigada, professor Marcelo. Agradeço muito a paciência dos seus alunos. Eu sei que não é uma matéria atinente à engenharia diretamente, mas eu acho que vocês tiveram hoje a oportunidade de acessar informações que impactam diretamente a atividade dos engenheiros. Toda missão de satélite tem que observar as regras da IADC, de redução de detritos, né? Tem que observar as regras de lançamento. Os engenheiros participam dos contratos de lançamento, participam dos contratos de alocação de frequências, porque é tudo ligado a tempo de missão, às órbitas, né? Por exemplo, na coordenação com a UIT, se tiver uma órbita, se a missão, né, causar prejuízo na frequência de outro satélite, a missão tem que ser reformulada, então os engenheiros têm que reformular, tudo isso em função de quê? De normas internacionais. Então é importantíssimo que vocês tenham consciência de como essas normas e essas regulamentações impactam na atividade de vocês. Então, parabéns pelo interesse, parabéns pelas perguntas tão interessantes, pela participação. Só tenho a agradecer e me colocar à disposição no que for necessário, no que puder contribuir para o estudo de vocês e para a profissionalização de vocês. Obrigado, Tatiana. Só não posso perder mais um trocadilho, né? A exploração espacial é uma empreitada interdisciplinar, né? Então, tem espaço para todos. Exatamente, e como? Então, tá bom. Então, obrigado a todo mundo. Obrigada. Vou encerrar a gravação. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.